Bom dia a todos. Estamos aqui hoje para apresentar o 8º grupo do ciclo de seminários de Direito Penal. O tema abordado será a análise dos artigos 318, 334 e 334-A do Código Penal. Estes artigos, eles se encontram no título 11, capítulo 1 do Código Penal, que trata dos crimes contra a administração pública praticados por funcionário público contra a administração em geral. Então, para o início dessa nossa conversa, o artigo 318, nomeado como facilitação de contrabando ou descaminho, ele diz o seguinte: facilitar, com a infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho previsto no artigo 334 e possui pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Aqui, primeiramente, é preciso uma atenção especial quanto à referência que se faz ao artigo 334, que eu marquei com asterisco. Isso porque, originalmente, a redação do Código Penal, ela trazia dois crimes no artigo 334, o contrabando e o descaminho. Mas, com a entrada em vigor da Lei 13.008 de 2014, estes delitos eles foram separados em dois tipos penais. No artigo 334 encontra-se o descaminho e o contrabando ele foi realocado para o 334-A. Só que em nada se altera essa mudança quanto à aplicação da figura típica do artigo 318, que faz menção a esses dois crimes, pelo fato do contrabando ele não estar mais alojado no 334 do CP e sim no 334-A. Apresentado o texto do artigo, nós precisamos então fazer uma classificação rápida a respeito desse delito. Ele é um crime pluriofensivo, ou seja, ele viola mais de um bem jurídico. Ele é um crime próprio. Ele só pode ser cometido por determinada pessoa, tendo em vista a exigência do próprio tipo penal. Ele também é um crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado, pois o tipo penal ele descreve uma conduta que possibilita a produção de um resultado naturalístico, mas não exige a sua realização. Ele também é um crime de dano, ou seja, ele não se consuma apenas com o perigo. É necessário que ocorra uma efetiva destruição a um bem jurídico penalmente protegido. Ele também é um crime de forma livre. O tipo penal, ele não prevê meio algum para a execução do delito, né, que ele pode ser cometido de qualquer maneira. Ele também é um crime comissivo ou omissivo. O sujeito ativo, ele pode agir de forma positiva ou pode deixar de fazer aquilo que ele que ele deveria fazer, né? Que ele era incumbido de fazer. Também é um crime instantâneo, ele se consuma com uma única conduta e não produz resultado prolongado no tempo. Também é um crime unissubjetivo, ou seja, ele pode ser praticado por apenas um sujeito, mas também admite-se a coautoria e a participação. Ele é um crime unissubsistente ou plurissubsistente, ou seja, o tipo penal ele pode se configurar com apenas um único ato, que tenha o fim específico de facilitar o contrabando ou descaminho, ou é possível dividir a conduta do agente, sendo possível o instituto do crime tentado. E também ele é um crime remetido, pois a leitura do artigo remete o intérprete a outros delitos que contemplam a facilitação do contrabando ou do descaminho. Assim, por essa breve apresentação, a gente pode perceber que o contrabando ele é diferente do descaminho. O doutrinador Kleber Mendonça, ele traz que contrabando é importação ou exportação de mercadorias cuja entrada no país ou saída dele é absolutamente ou relativamente proibida. Mas sobre esse delito, a Mariana ela irá melhor abordá-lo daqui a pouquinho. Já o descaminho, ele aponta como uma fraude, né, empregada para iludir, total ou parcialmente, o pagamento de impostos de importação ou exportação. Mas estes detalhes serão trabalhados posteriormente pela Amanda. Quanto ao objeto jurídico, o bem juridicamente protegido é a administração pública, principalmente quanto ao patrimônio, né? Pois esse crime, o crime de descaminho,
pois com o crime de descaminho, perdão, o Estado ele deixa de arrecadar os impostos, os tributos. E em relação ao contrabando, protege-se a saúde, a moral e a ordem pública, pois se trata de produtos de importação ou exportação proibida. O objeto material, ele se trata do produto ou da mercadoria contrabandeada, ou, no caso do descaminho, dos tributos não recolhidos. O núcleo do tipo é facilitar, que vem no sentido de auxiliar, tornar fácil a prática do contrabando ou descaminho, removendo ou afastando as dificuldades. E pode ser realizado, por ação, isto é, retirando os obstáculos realmente existentes, ou por omissão, deixando de criar obstáculos previstos em lei. Sobre o sujeito ativo, tanto o contrabando quanto o descaminho são crimes próprios ou especiais, mas não é qualquer funcionário público que pode ser considerado o sujeito ativo, somente aquele que possui o dever funcional de evitar ou impedir qualquer dos delitos. E isso é justificado no próprio tipo penal quando a gente lê a expressão com infração de dever funcional. Mas e no caso, então, da conduta ser praticada por qualquer outra pessoa que não tenha essa obrigação de inviabilizar o contrabando ou o descaminho? Essa pessoa, então, ela vai responder pelo artigo 334 ou o 334-A na condição de partícipe, como será explicado daqui a pouquinho. O sujeito passivo é o Estado, e quanto a isso, a gente não tem dúvida. E o elemento subjetivo é o dolo, independentemente de qualquer finalidade específica, não havendo previsão legal para a modalidade de natureza culposa. Quanto à consumação, o delito ele vai se consumar quando o funcionário público, de alguma forma, facilita a prática do contrabando ou descaminho, independentemente do sucesso da outra infração penal. Já a tentativa, ela é admissível, desde que se possa fracionar o iter crimes. Logo, nos crimes praticados por omissão, isso não é possível, pois não há como fracioná-lo. Sobre o concurso de pessoa, o Kleber-Masson ele diz que se trata de uma exceção à teoria unitária monista do artigo 29 caput do CP. Relembrando aí o que vem a ser essa teoria unitária, nada mais é do que quando mais de um agente concorre para a prática da infração penal, mas cada um pratica uma conduta diversa do outro, e se obtém só um resultado. Resumindo, então, há somente um delito e todos os agentes eles incorrem no mesmo tipo penal. No caso do delito que nós estamos trabalhando, o funcionário público que facilita o contrabando ou descaminho, ele responde pelo crime mais grave tipificado no artigo 318 do CP, devido à sua condição funcional, como eu disse lá em cima, que torna a sua conduta mais reprovável. Já aquela pessoa que realiza o contrabando ou o descaminho, seja ela um particular ou um funcionário público sem a atribuição funcional, incide no crime menos grave na condição de partícipe, que pode ser o artigo 334, ou 334-A, dependendo do caso concreto. O doutrinador Rogério Sanches, ele vai dizer que admite a participação de terceiro com base no artigo 30 do Código Penal, que ele trata das circunstâncias incomunicáveis, salvo quando elementares do crime. E por esse terceiro, a gente entende não apenas o estranho aos quadros públicos, como também o funcionário sem obrigação específica de combater os crimes de contrabando ou descaminho, desde que ele seja ciente de estar colaborando com a ação ou a omissão criminosa de um fiscal incumbido de tal ação. No que diz respeito à pena combinada a este delito, ela é de 3 a 8 anos e multa. E por se tratar de uma pena mínima superior a 1 ano, ele é considerado um crime de elevado potencial ofensivo.
Portanto, é incompatível com os benefícios contidos na Lei 9.099 de 95, né? Como a suspensão condicional do processo, por exemplo. Há uma causa especial de aumento de pena nas hipóteses previstas no parágrafo 2º do artigo 327 do Código Penal, que trata do funcionário público. Essa pena, então, ela pode ser aumentada da terça parte quando os autores dos crimes, né, foram ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. A ação penal é pública incondicionada, ou seja, ela é titularizada pelo Ministério Público e dispensa de manifestação de vontade da vítima ou de terceiro para ser exercida. No campo da competência, o artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal, ele vai dizer que é da Justiça Federal, pois ofende o interesse da União. A súmula 151 do STJ, ela também vai dispor sobre esse assunto e diz que a competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do juízo federal do lugar da apreensão dos bens. E ainda, o artigo 144, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, determina que cabe à Polícia Federal prevenir e reprimir o contrabando e o descaminho. Por fim, o Kleber Masson, ele traz uma observação importante que eu acho válido ressaltar aqui, no caso de facilitação de contrabando e tráfico internacional de arma de fogo. Ele diz que se o objeto material da importação ou exportação constituir-se de arma de fogo, acessório ou munição sem autorização da autoridade competente, será caracterizado o crime de tráfico internacional de arma de fogo previsto no artigo 18 da Lei 10.826 de 2003. Nesse caso, então, o conflito aparente de leis ele é solucionado pelo princípio da especialidade, no qual a norma especial ela afasta a incidência da norma geral. Assim, então, se um funcionário público ele facilita o contrabando desses objetos descritos acima, ele deve ser responsabilizado pelo crime do artigo 18 dessa lei especial, com base no núcleo favorecer, que ele se encontra como sinônimo de facilitar, e não pelo artigo 318 do Código Penal. E agora, a apresentação ela vai seguir para os delitos dos artigos 334 e 334-A, que se encontra no próximo capítulo deste título, que é o capítulo 2, que trata dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Agora eu vou discorrer a respeito do crime de descaminho, como a Paula citou anteriormente. É o artigo 334 do Código Penal. Ele diz que iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria, a pena para esse crime vai ser de reclusão de 1 a 4 anos. Vamos agora expor algumas observações sobre o caput. Antes da Lei 13.008 de 2014, o contrabando e o descaminho eram tipificados no mesmo dispositivo. Eles possuem as mesmas penas, formas equiparadas, majorantes. E como a Paula disse, agora eles são separados, ficando o contrabando no artigo 334, a ser tratado daqui a pouco. Este artigo ele tutela a administração pública, o bem-estar econômico, o interesse patrimonial do Estado, que sofreria um prejuízo na arrecadação dos tributos. É uma norma penal em branco homogênea, sendo assim é necessário que ela seja complementada por outra lei, que deve indicar os impostos devidos sobre as mercadorias que entram ou saem do território nacional. Esse delito ele admite a suspensão condicional do processo, pois ele é um crime de menor potencial ofensivo, e a pena mínima de 1 ano autoriza o benefício, desde que não incida sobre ele a majorante do parágrafo 3º, que eu vou falar mais adiante. Ele também admite o acordo de não persecução penal. Como a Paula já falou também, tem a súmula 151,
que o juízo federal competente para processar e julgar o acusado desse crime será aquele do lugar onde os objetos foram apreendidos. De acordo com a doutrina, ele é um crime simples, comum, formal, de consumação antecipada do resultado cortado, de dano de forma livre, em regra comissivo, pode ser praticado por um só agente, mas também admite concurso. Ele normalmente também é plurissubsistente. Sobre os sujeitos do delito. O sujeito ativo ele pode ser qualquer pessoa em razão de ser um crime comum. Inclusive, pode ser um funcionário público, desde que ele não possua o dever de impedir o descaminho. Aí, nesse caso, ele seria um coautor ou um partícipe. Nesse caso, também, vale ressaltar uma informação sobre o funcionário público. O funcionário público ele é encarregado da prevenção, como a Paula já disse. Se ele auxilia o autor do delito, ele comete o crime de facilitação, que foi explicado pela Paula. O sujeito passivo ele é o Estado, que é o interesse, o titular desse interesse penalmente protegido. Sobre a conduta, o agente ele busca iludir mediante um artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento o pagamento do direito ou do imposto devido em face da entrada ou saída da mercadoria não proibida. Lembrando que nesse caso, nesse artigo, a mercadoria não é proibida. Como exemplo, pode citar aquele que coloca nos rótulos ou letreiros falsos, não correspondentes à quantidade ou à qualidade real da mercadoria. Se o sujeito falsificar algum documento para obter como fim o descaminho, vai aplicar o princípio da conjunção ou da absorção, de acordo com o entendimento utilizado pelo STJ. Em relação às espécies, o descaminho ele pode ser total ou parcial. O sujeito ele pode fraudar, então, todo o valor do tributo, ou então ele pode fraudar só metade deste valor, Nesse caso, não importa, seja total ou parcial, o delito vai ser consumado, porque até o próprio artigo ele cita iludir no todo ou em parte. Vale lembrar que essa espécie ela vai ser sopesada pelo magistrado na dosimetria da pena e na pena base, de acordo com os requisitos, os moldes do artigo 59 do Código Penal. Quem enganou o Estado e deixou de pagar todos os tributos, ele deve ser punido de uma forma mais severa do que de quem deixou de pagar uma parte dos tributos. Também a doutrina diz que a mera omissão na declaração ao fisco de quantidade de mercadoria sem o emprego de fraude ou malícia não caracteriza o delito. Seria uma mera infração tributária. Pensamento contrário ao STF, vale destacar. Para o STF, o crime ele é formal. Então, não se exige o efetivo prejuízo, basta apenas a ilusão do direito oposto. Neste crime também a voluntariedade, a gente pode ver que é o dolo, a vontade de praticar a ação, ela não admite uma modalidade culposa. A consumação. O delito ele vai se consumar com o ato de iludir o pagamento dos impostos necessários. É um crime formal ou de resultado cortado. Então, ocorre com a manobra fraudulenta que você utiliza, independente da obtenção do resultado naturalístico, consistindo apenas no não pagamento do imposto. Sobre a tentativa. Esse delito ele admite a tentativa porque é um crime plurissubsistente, ele permite o fracionamento do iter criminis, então o agente ele pode ter empregado todos os meios possíveis e necessários, mas ele pode não conseguir iludir a autoridade, mas ele tentou. Sobre também o princípio da insignificância, vale trazer nesse artigo. Ele é aplicável ao descaminho desde que as quantidades sejam pequenas, os valores sejam ínfimos e que ele não tenha uma destinação comercial. Sobre o valor mínimo para execução fiscal. O artigo 20 da Lei 10.522 de 2002, a Fazenda Pública ela não poderia ajuizar uma ação fiscal para cobrar menos de R$10 mil. Com a portaria número 75 de 2012 do Ministério da Fazenda, ele recalculou esse valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal no patamar de R$20 mil. Mas a gente tem algumas posições do STF que são convergentes entre si. A primeira decisão, ela afastou o valor de R$ 14.364,51 para o não ajuizamento da ação fiscal, afirmando que a lei ela disciplina somente o executivo fiscal e não deveria repercutir no campo penal. Isso foi em 17 de abril de 2018.
Aí a gente tem outra decisão do STF, que foi do dia 10 de abril de 2018, em que foi aplicado o princípio da insignificância no caso, e os tributos eles somavam R$ 19.750,41, ou seja, muito mais que o outro que eles não aplicaram. Também a gente tem algumas condições que afastam o princípio da insignificância, que é a reiteração criminosa, ação penal e inquérito em andamento, porque essas condutas, mesmo que elas não ultrapassem o valor do limite estabelecido, que seja o 20 ou 10 mil, né? O STF está meio confuso, indicam que o agente ele tem esse costume, né, de fraudar, de tentar, tem esse caráter, esse desvio de conduta. Agora, quanto aos parágrafos. O primeiro parágrafo ele fala sobre o descaminho por assimilação. Incorre na mesma pena quem? O inciso 1 diz: pratica navegação de cabotagem fora dos casos permitidos em lei. A navegação de cabotagem é aquela que é realizada entre os portos ou os pontos do território brasileiro, utilizando a via marítima e também as vias navegáveis interior, de acordo com o artigo 2, inciso 9 da Lei 9.432 de 97, que é a lei que disciplina o transporte aquaviário. O maçom, ele explica que se a navegação for efetuada entre dois portos fluviais, ela será classificada como interior e não cabotagem, hipótese em que não incidiria o inciso 1 do parágrafo 1º. No inciso 2º, ele fala também que vai incorrer na mesma pena quem pratica um fato assimilado em lei especial a descaminho. Por exemplo, a lei que equipara ao contrabando de descaminhos os outros fatos. Exemplo disso que tanto o Masson quanto o Sanches citam é a saída de mercadorias da Zona Franca de Manaus, que é um polo empresarial e industrial, sem autorização legal, ou seja, sem o pagamento dos tributos quando o valor excede a cota do que cada viajante pode livremente trazer. Isso de acordo com o artigo 39 do Decreto-Lei 288 de 67. O inciso 3º, ele expõe que quem vende, quem expõe a venda, quem mantém em depósito, ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial ou industrial, a mercadoria de procedência estrangeira que foi introduzida clandestinamente no país, ou importou fraudulentamente, ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional, ou de importação fraudulenta por parte de qualquer outra pessoa. Nesse caso, ele pune duas condutas. Primeiro, pune a conduta do autor do descaminho, né, que por um meio fraudulento e atividade ou comércio industrial, ele vai e vende, expõe à venda, mantém depósito, utiliza em proveito próprio a mercadoria. Mas ele também pune, numa modalidade especial de receptação, o autor que vende ou realiza as outras condutas descritas sabendo da procedência dessa mercadoria. No inciso 4, ele também fala que vai incorrer na mesma pena quem adquire, quem recebe, quem oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial ou industrial, a mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documento que sabe ser falso. Nesse caso, então, ele prevê a punição daquele que adquire, recebe ou oculta a mercadoria, que tem essa origem fraudulenta, clandestina, e para isso ele exige o exercício da atividade comercial ou industrial, bem como o conhecimento do agente sobre a origem dessas mercadorias. Se essa pessoa não se encontrar no exercício de atividade comercial ou industrial, ela vai apenas responder pelo crime de receptação, no artigo 180 do Código Penal, podendo ser culposa ou dolosa, a depender do caso concreto. O parágrafo 2, ele trata sobre a cláusula de equiparação. Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos desse artigo, qualquer forma de comércio, irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências. Então, qualquer forma de comércio, seja irregular, seja clandestino, que faz o comércio de mercadorias estrangeiras, inclusive nas residências. Um exemplo disso que a gente vê bastante são os camelôs, eles também podem ser punidos por isso. O parágrafo 3º, ele fala sobre a majorante da pena. A pena aplica-se em dobro se o descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. A Lei 13.008 de 2014, ela acrescentou o transporte marítimo ou fluvial como fundamento para a majoração,
Isso porque esse meio utilizado ele torna mais difícil a fiscalização e também a repressão do crime. O STJ, em posição contrária à doutrina, né, porque a maioria da doutrina acredita que isso não se aplica aos voos regulares, somente aos voos clandestinos. Mas o STJ ele vai contra isso e ele diz que vai ser aplicado tanto nos voos regulares também. A respeito da extinção da punibilidade. Antigamente prevaleceu o entendimento, né, que se o pagamento do tributo fosse feito até o recebimento da denúncia, era causa de extinção de punibilidade para o autor desse delito. Atualmente, para o STJ, tanto para o STJ quanto para o STF, o pagamento do tributo ele é irrelevante. Portanto, não admite a extinção da punibilidade, mesmo que o agente tenha feito o reembolso desse imposto. Isso foi julgado no HC 271-650, em Pernambuco, em 2016. O maçom ele traz também uma informação a mais, né, que na doutrina do Sanches não tinha, que é sobre o Código de Trânsito Brasileiro e as medidas de prevenção e repreensão à prática do crime de descaminho. O condutor que ele utiliza um veículo para a prática do delito de descaminho, se ele for condenado, o documento de habilitação dele vai ser cassado. E também ele pode ficar proibido de dirigir pelo prazo de 5 anos, segundo o artigo 278-A do Código de Trânsito Brasileiro. Ele foi introduzido, esse artigo, pela Lei 13.804, de 2019. O parágrafo 1º deste mesmo artigo, ele estabelece que o condenado ele poderá requerer a sua habilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação. Se a prisão de quem está cometendo esse delito for em flagrante, o juiz ele pode em qualquer fase do processo. Se ele entender que é um caso de necessidade da garantia da ordem pública, ou a pedido do Ministério Público, ou representação da autoridade, ou como medida cautelar, ele pode decretar, desde que motivadamente, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir. Está disposto no parágrafo 2º do artigo 278-A. Achei válido trazer aqui também. Por fim, a ação penal nesse delito ela é pública incondicionada em qualquer que seja a modalidade do delito. Bom dia, dando seguimento nas apresentações do nosso seminário. Eu vou falar sobre o artigo 334-A do Código Penal, que é o crime de contrabando. E adentrando mais na introdução, já mencionada pela Paula, o contrabando e o descaminho eles estavam prescritos no mesmo tipo penal. E em 2014, houve a alteração legislativa que separou esses dois delitos. Assim, foi alterado pela Lei 13.008 de 2014, tendo a separação do crime de descaminho com o crime de contrabando, alterando a pena somente do crime de contrabando para uma pena maior, que é de reclusão de 2 a 5 anos. Essa mudança ela foi extremamente relevante, porque esses dois delitos possuem algumas diferenças, pois eles protegem bens jurídicos diferentes. Embora ambos protejam a administração pública, os aspectos da administração pública que são protegidos por cada um deles são diferentes. No crime de contrabando, o bem jurídico tutelado é a administração pública, como já mencionado acima. Mas ele é relativo à saúde, à moralidade administrativa e à ordem pública. Ele é um delito de alto potencial ofensivo. Os tribunais superiores não admitem a aplicação do princípio da insignificância ao delito de contrabando, tanto que não se permite mais a suspensão condicional do processo, pois a pena mínima é superior a 1 ano, e também é admitida a hipótese de prisão preventiva, haja vista que a pena máxima é superior a 4 anos. O caput do artigo trata-se da importação ou exportação de mercadorias absolutamente ou relativamente proibida. O elemento do tipo penal é importar ou exportar mercadoria proibida. Trata-se de um crime contra a administração pública e a saúde pública. Existem 2 tipos de contrabando, que é o contrabando próprio, que são ocorridos através dos sítios alfandegários oficiais, que são os aeroportos, rodovias, por exemplo, e o contrabando impróprio, que é realizado fora desses sítios alfandegários oficiais, ou seja, é feito em transporte clandestino, através de barcos, túnel, enfim, tudo que não foi através desses sítios alfandegários.
A pena, como já dito, é de reclusão de 2 a 5 anos, e a pena será aplicada em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Acerca dos elementos subjetivos. Tem o dolo, que é a vontade livre e consciente de realizar a conduta delituosa. O dolo ele é o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal que prevê o delito de contrabando, não havendo previsão para a modalidade de natureza culposa. Não se admite crime préter doloso e trata-se de um delito de dano. É um delito formal, porque o objetivo do agente é a consumação do delito que se dará na importação, na exportação da mercadoria proibida, independentemente se eles conseguirão afetar o bem jurídico, que é a saúde pública. Então, assim, é desnecessário um resultado naturalístico. A classificação do delito é do tipo simples, ação mista alternativa. Ação mista, que é importar e exportar, e alternativa, porque se o agente cometer os 2 verbos do núcleo do tipo no mesmo contexto fático, ele irá responder por um crime único. É unofensivo, porque ele ofende somente o bem jurídico, que é a administração pública. Quanto ao sujeito ativo e sujeito passivo, é uma conduta delituosa do tipo bicomum, pois é comum tanto ao sujeito ativo quanto ao sujeito passivo, pois pode ser praticado por qualquer pessoa e contra qualquer pessoa. É praticado de forma livre e instantânea. Desse modo, ele é monossubjetivo, que é no concurso eventual. Ele pode ser praticado por somente uma pessoa. O objeto material e o bem juridicamente proibido. A administração pública, como já dito anteriormente, é o bem juridicamente protegido. E o objeto material é a mercadoria proibida. Quanto à consumação e à tentativa. O delito de contrabando ele se consuma da entrada, que é a importação, ou a saída, que é a exportação, do território nacional da mercadoria proibida. Desse modo, na importação ou na exportação da mercadoria proibida, com a passagem pelos órgãos alfandegários, o delito ele se consuma quando transporta a barreira fiscal, que geralmente é liberada pelas autoridades competentes, mesmo que a mercadoria não tenha chegado ao seu destino. Já na hipótese de ingressar ou sair pelos meios ocultos, que no caso são os meios clandestinos, a consumação ela depende da transposição das fronteiras do país. Se vier por navio, por exemplo, é necessário que esse navio atraque em território nacional, da mesma maneira que se a mercadoria proibida vier por avião, é necessário que esse avião pouse em território nacional também. É também um crime plurissubsistente, pois é um fracionamento do iter crimes, ou seja, vai admitir tentativa. Analisando brevemente os parágrafos, os incisos, né? Tem o parágrafo 1º, que fala: incorre na mesma pena quem? Inciso 1º, pratica fato assimilado em lei especial a contrabando. Inciso 2º, importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente. Inciso 3º, reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação, que é o caso do cigarro ao Paraguai, que são exportados sem impostos, por exemplo. Inciso 4º, vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utilize em proveito próprio ou alheio no exercício da atividade comercial ou industrial mercadoria proibida pela lei brasileira. E 5º, adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio no exercício da atividade comercial ou industrial mercadoria proibida pela lei brasileira. Parágrafo 2º. Equipara-se às atividades comerciais para os efeitos deste artigo qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências. Por exemplo, são esses shoppings populares. Quem comercializa lá um produto que veio ao Brasil de uma maneira irregular e se enquadra na regulamentação de produtos que vão estar tipificados no crime de contrabando, também estará cometendo um crime equiparado ao crime de contrabando, inclusive sendo vendido em residências. E parágrafo 3º, a pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando ele é praticado em transporte aéreo, marítimo, fluvial.
A ação penal é pública e incondicionada, a competência é da Justiça Federal, por conta da súmula do STJ, já mencionada anteriormente pela Amanda também, súmula 151 da STJ, que diz: a competência para o processo e julgamento do crime de contrabando e descaminho define-se pela prevenção do juízo federal do lugar de apreensão dos bens. Agora, trazendo um exemplo de um caso concreto relacionado com o que a Paula falou acerca do princípio da especialidade do artigo 18 da Lei 10.626 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento, eu trago uma apelação da 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, no qual um policial na cidade de Rondonópolis viajou para a fronteira do Paraguai com o Brasil, na cidade de Ponta Porã, em Pedro Rua Cabaleiro, e lá ele adquiriu um revólver da marca Taurus. Na viagem de volta, passando por Campo Grande, tinha uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal e o revólver foi apreendido e denunciado, no qual foi informado aos policiais que a aquisição desse revólver foi feita de forma ilegal. Pensa, o réu foi condenado a 4 anos de reclusão em regime aberto, mais 10 dias multas pela prática do crime, no qual está previsto no artigo 18 da Lei 10.626 de 2003. A defesa, então, argumentou nas razões de apelação que essa punição ela é injusta e desproporcional, pois foi constatado que a arma apreendida foi fabricada no Brasil e, por conta disso, a conduta do apelante ao núcleo do tipo importar não está correta. Então, eles pediram a desclassificação da conduta para o crime de contrabando, que está previsto no artigo 334-A. E, em razão disso, ficou decidido nessa apelação criminal, cujo relator foi o desembargador federal Nino Oliveira Toldo, ficou decidido pelo princípio da especialidade e desclassificação para o artigo 334-A do Código Penal, porque não era possível, porque o tipo penal do artigo 18, na modalidade importar, se assemelha ao crime de contrabando, mas o crime previsto na legislação especial trata-se de mercadoria específica, como armas, acessórios e munições. Sendo assim, são distintos os bens jurídicos proibidos. Assim encerramos a apresentação do nosso seminário. Estamos dispostas a responder eventuais dúvidas.